Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está aqui conosco é a professora Guiomar Coura, da área de linguagens. E nessa aula nós vamos retomar o tema Estratégias de Leitura, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professora? Isso mesmo, Bruna. Então vamos aqui, retomar alguns temas e alguns tópicos que foram estudados na nossa aula. Então nós falamos, sobre estratégias de leitura, tomando o tema leitura. O que é leitura, Vamos relembrar? Leitura, então, é a interação entre o autor, o leitor e o texto, não é isso? Ler não é simplesmente quando você está ali, naquele momento, quando você pega o texto, não. Nós temos que retomar, lembrar, essas estratégias, pensar em quem é o autor, quem escreveu o texto, quando foi escrito o texto. Então, tudo isso faz parte da leitura. E o processo de leitura envolve, então, já que leitura é a interação entre autor, leitor e texto, o processo de leitura é justamente isso, envolve o autor, o leitor e o texto. Só que também, quando nós estamos lendo, nós temos também que retomar, Nós temos que nos ater aqui o que nós sabemos sobre aquele assunto que o texto está tratando. Então, isso envolve também no processo de leitura o nosso conhecimento de mundo, nosso conhecimento prévio, aquilo que nós já sabemos acerca do assunto. Antecipação de informações, também isso é importante. Eu preciso de saber quem é o autor do texto, quem escreveu, Qual é o suporte, onde esse texto foi publicado, onde eu posso encontrar esse texto, se é, por exemplo, um site de pesquisa, se é um jornal, se é uma revista, tudo isso também envolve no processo de compreensão do texto. E qual é o gênero do texto? Isso também é muito importante, porque lembra daquela palavrinha que nós falamos sobre pacto ficcional? Eu preciso de saber se esse texto aí está, envolve o mundo da fantasia ou se é realidade. Tudo isso também envolve a compreensão. Devemos ler todo tipo de texto. Nós falamos isso aqui também na nossa aula, porque cada texto, o texto ele envolve um objetivo, para que aquele texto foi escrito, e esse para que o texto foi escrito envolve também no modo como eu leio, ok? Então, Bruna, envolvendo todos esses conhecimentos aí, tudo que nós falamos sobre leitura, nós vamos precisar desses conhecimentos, desses assuntos, desses tópicos, para nós estarmos resolvendo os exercícios. O texto da semana 1 é: o que posso fazer para evitar a dengue? Bruna, nós estamos vivendo num momento muito difícil, não é isso? De pandemia, mas também nós não podemos esquecer que a dengue também está aí, a dengue também mata, também é perigoso, não é isso? Verdade. Então, nós precisamos também saber disso, que para nos cuidarmos em relação à dengue também, Bruna, infelizmente não tem vacina. O melhor método também é a prevenção, não é isso? Então, vamos lá. E na pergunta número 2 aí do seu PET, já pegou o seu PET? Vamos lá, vamos dar um tempinho para o estudante pegar o PET lá, Bruna, para resolvermos exercícios juntos aqui. Vamos lá, fala assim: identifique o meio mais eficiente de combate à dengue. Bruna, acabamos de falar. Tem vacina? Não temos. Não tem vacina, não é isso? Então, o melhor método é a prevenção. E lá no seu texto fala que tem as opções aqui, do exercício, que é a aplicação de inseticidas. Não, Bruno? Isso aí pode ser um paliativo que a gente chama, não é isso? E o uso de raquetes elétricas? Também não. E aí vem a opção, a eliminação dos criadouros dos mosquitos. Justamente isso, Bruno? É a prevenção lá, eliminar. Se tem, dar aquela limpeza, aproveitar esse momento que tem muita gente em casa, dar uma limpada no quintal, não é isso? Eliminar o foco, Eliminar os focos ali do mosquito.
Na pergunta 3 agora, no trecho, dificilmente conseguem atingi-los. O vocábulo los retoma. Vamos lá, abre lá o seu texto, pega lá a apostila, vamos voltar no texto. O texto fala assim, olha, quando ele apenas matam os mosquitos adultos e, na verdade, dificilmente conseguem atingi-los. Está falando do carro chamado fumacês, né, Bruna? Aqueles carros que passam. Todo né? mundo já viu passando na sua rua. Exatamente. Em algumas cidades tem isso, né? Espalhando inseticidas, não são indicados. Eles apenas matam os mosquitos adultos. Então, esse los aí, olha, no texto retoma o quê? Os mosquitos adultos. Certinho? Vamos lá, então, para a próxima questão. No segmento, é uma tarefa muito difícil. Desempenha o papel de... Bom, nessa questão, nós temos também que retomar alguns assuntos e principalmente classe gramatical. Bruna, quando eu falo assim, olha, muito difícil, é diferente de eu dizer difícil, não é isso? Uma coisa que é difícil. Agora, uma coisa que é muito difícil, isso aí intensifica aí a palavra difícil. Não é apenas difícil, certo? É muito difícil. Então, intensifica. E essa classe gramatical é o advérbio, não é isso? São os advérbios, porque os advérbios, eles indicam circunstâncias. E quais são essas circunstâncias? Você se lembra? Tempo, não é isso? Lugar, né? Nós temos advérbios de afirmação, de negação, ok? Retomando aí, hein? Não se esqueçam também de quando estamos fazendo os exercícios, nós temos que relembrar alguns temas que já foram tratados durante os anos de estudo, ok? Então vamos lá. Na semana 2, vamos lá, abre lá, página 4. Releia o texto da semana anterior. Qual texto? O que posso fazer para evitar a dengue? Nós falamos aí, né, Bruno, demos um resumo do texto, não é isso? Da dengue lá, que fala sobre a prevenção, não é? Que o melhor método é a prevenção. Falamos lá também, né, de alguns meios que nós temos para eliminar mais os mosquitos adultos. O importante mesmo é o foco, eliminar o foco, não é isso? Então, vamos lá. Na questão 2 aí, quando entram em contato com a água, os ovos eclodem e originam as larvas. A palavra sublinhada estabelece entre os fatos uma relação de... Bruna, acabamos de falar. Lembra lá dos advérbios? Eles indicam circunstância, não é isso? Na questão anterior, que fala sobre o muito difícil, o advérbio ali, ele indica uma circunstância de intensificar, né? Está intensificando ali aquela situação, é muito difícil. Aqui já nessa questão das opções de lugar, modo e tempo. Quando eu viro para você e falo assim, olha, quando você vai jogar futebol? Eu estou perguntando, se trata do quê? Do tempo, não é isso? Então, quando indica tempo. Próxima questão. Na oração, os ovos eclodem e originam as larvas. O verbo destacado poderia ser substituído por... Vamos voltar lá no texto. Bruna, sempre quando pergunta qual o sentido, né, de uma palavra, nós temos que retomar ao contexto, porque isso é muito importante. E nós vamos perceber, principalmente nessa palavra aqui, olha, do nosso texto, que essas opções surgem, somem, estouram. Algumas dessas opções faz parte, sim, é o significado da palavra eclodir, mas nós temos que ir no contexto, né, onde ela se encontra. Então, vamos lá no texto, olha, fala assim, quando entram em contato com a água, os ovos eclodem e originam as larvas.
Vamos voltar um pouquinho antes. A fêmea deposita os ovos em partes úmidas de vários recipientes que acumulam água limpa. Quando entra em contato com a água, os ovos eclodem e originam as larvas. Então, depois que a fêmea, deposita os ovos ali, o que acontece? Em contato com a água, os ovos eclodem. Significa o quê? Estouram. Então, é por isso que se nós formos lá no significado da palavra, tem essas acepções? Sim, mas qual é a que melhor se encaixa no contexto? Ok? Certinho aí? Próxima questão. Na passagem, acredite, eles estão muito próximos de você. O verbo destacado foi empregado para exprimir uma ordem. Novamente, vamos voltar ao contexto. No contexto, lá no texto, não está indicando que é uma ordem. E um pedido? Mais ou menos, né? Em questões também de múltipla escolha, eu sempre falo isso com os alunos. Existe aquela questão, aquela opção que não tem nada a ver com a resposta, uma que se aproxima e a que é correta, ok? Então aqui, olha, uma ordem? Não. Um pedido? Mais ou menos, professor, eu me confundi aí nessa questão. Indica um alerta. Então a melhor opção que a gente tem aí é um alerta. Essa é a opção correta, porque fala assim, olha, você imagina onde podem estar esses recipientes? É uma pergunta, o autor do texto faz essa pergunta. Acredite, eles estão muito próximos de você. Então isso é um alerta, não é, Bruna? Porque na nossa casa, se nós não tomarmos cuidado, não limparmos direitinho, é algo que está muito próximo de nós. O contexto do texto dá pistas, né, para a gente poder responder de uma maneira correta. Exatamente. Por isso que no processo de leitura envolve o que também? O autor, o leitor e o texto, porque o texto ele contém as pistas para a compreensão e interpretação do texto. Próxima questão, então. Releia este fragmento do texto. Potes, tanques, jarros de flores, latas, pneus, calhas de telhados. E nós temos aqui os 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos são as reticências. Lembram para que servem as reticências? É a próxima pergunta. No fragmento acima, as reticências no final da frase indicam. Essas reticências, elas indicam uma pausa no texto. Por que o autor ele coloca essa pausa no nosso texto? Justamente para nos envolver. Nesse momento que ele faz a pausa, ele permite que o leitor complete o pensamento, complete aquilo que está sendo exposto, aquilo que está escrito, aquilo que ele está querendo dizer. Então aqui, olha, um clima de suspense? Não, né? O nosso texto aí não envolve isso. Uma citação incompleta? Não. No texto lá, olha, quando ele coloca essas reticências, ele indica que o quê? A continuação dos locais aí que podem conter esses focos, né? Essas larvas, né? Esses ovos aí desse mosquito. Não é isso, Bruna? Isso mesmo. São vários locais que pode conter, ok? No período, é por isso que todos podemos ajudar a combater o mosquito. A expressão grifada introduz, vamos voltar no nosso texto novamente. Ele fala isso logo no final do texto. Todo mundo perto da gente. É por isso que todos podemos ajudar a combater o mosquito. Está no final do texto, então esse é por isso indica uma conclusão. Certinho? Na semana 3, página 6, vamos lá. Essa é uma tirinha da Mafalda que eu amo. Conhece Também a Mafalda, amo, Bruna? amo. Amo a Mafalda, né? Ela tem alguns pensamentos assim maravilhosos, né? E ela é muito crítica. Ela é muito crítica, né? Então vamos lá. Não, Manolito, eu já disse que não. Não seja assim, Mafalda. Aceite o caramelo que o Manolito está oferecendo. Está bem, aceito. Mas no fim do mês você se entende com ele, tá? Gente, maravilhoso, né? A Mafalda, ela é demais.
Então, observe a fisionomia da mãe de Mafalda no último quadrinho. Em seguida, comente sobre a referida reação. Ou seja, vamos olhar a fisionomia aqui, né? Da mãe dela aqui, né, Bruna? Então, olha, os ombros caídos, com a cara de... Decepcionada, né? Então, aqui, ó, justamente, comente sobre a referida reação. A fisionomia dela expressa que ela ficou decepcionada, né? Ela não esperava isso do Manolito. Continuando. A tira em questão tem um fim, então já falamos, né? Mafalda crítica, mas com muito humor, né? Então, tem fim humorístico, certo? Jornalístico não poderia ser, porque a gente não está tratando de uma notícia, de uma reportagem, nada disso, né, Bruna? Publicitário também não é um texto de campanha publicitária que tenha como objetivo atingir um grupo de pessoas específico, nada disso. E didático também para conhecimento? Não, né? É humor mesmo. São acentuadas pela mesma razão gramatical, exceto... Estudante, isso é muito importante, né? Porque às vezes nós nos confundimos quando aparece essa expressão, essa palavrinha aqui, exceto. O que quer dizer? De todas essas aqui, né? Uma exceto, né? Quer dizer, de menos uma, né? Não tem a mesma razão. Vamos lá, de baixo para cima, né? Tá, mês, já, todas essas aqui são monossílabos tônicos, ou seja, quer dizer que são acentuados, ok? Então, monossílabos possuem apenas uma sílaba, ok? São todos acentuados pela mesma razão. Quando nós falamos tá e já, acento agudo, tranquilo? Mês, acento circunflexo. Agora, quando chega na palavra não, esse tio aqui, olha, não é acento. O tio, ele apenas indica que a palavra é uma nasalização, né, que eu falo da palavra. Quando a professora, né, lá dos anos anteriores, brinca até com os alunos, né, não, fala pelo nariz, só para ele entender ali a pronúncia das palavras, né? Então, é não. Ok? Então, justamente o não também, a letra A aqui, não é essa opção, não são acentuados. O tio, então, não é acento, por isso que é essa opção. Entendido? Próxima. Releia o trecho. Não seja assim, Mafalda. Aceite o caramelo que o Manolito está oferecendo. Agora identifique a ideia expressa pelos termos sublinhados. Não seja e aceite, ou seja, todos esses verbos aqui, né, no caso seja e aceite, parece que indica o quê? Um conselho, uma ordem, um pedido. Isso mesmo, você está certíssimo, estudante. Por quê? Aqui o modo do verbo é o modo imperativo. E o imperativo indica justamente isso, uma ordem, um conselho, um pedido, ok? Então, o emprego dos verbos no modo imperativo dão ideia de ordem ou conselho, ok? Na semana 4, nova droga. Anvisa aprova medicamento contra o câncer de pulmão e de pele. Esse é o texto agora dessa atividade da semana 4. Seguinte, o objetivo do texto é informar, é dar uma informação, ok? Que surgiu aí uma nova droga, um medicamento contra o câncer, ok? Então é para informar. Identifique a finalidade do emprego dos dois pontos no trecho abaixo. O primeiro remédio para tratar 2 tipos de câncer, 2 pontos, o de pulmão e o melanoma de pele. Esses 2 pontos indicam que está o quê? Explicando um termo anterior que é de câncer. Quais são esses 2 tipos de câncer? Pulmão e melanoma. Entendido? Próxima questão. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado pode ser substituído pelo termo entre colchetes, sem interferência de sentido. Vamos lá. Determinado é o mesmo que sugerido? Não. Vamos
pular aqui. Em comparação é o mesmo que em consonância? Não, porque em consonância indica conformidade. E estimativa indica dados? Não. Estimativa é uma coisa e dados é outra. E então a opção é expressivamente, substancialmente. Ok? Então, estudante, espero que a correção dos nossos exercícios, com a ajuda excelente da Bruna aqui, tenha ajudado você a resolver as questões e sanar aí algumas dúvidas. Muito obrigada e espero vocês no próximo ciclo aí para o próximo PET, não é isso, Exatamente. Bruna? Muito obrigada.